voltamos então, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era, e hoje fazendo um programa especial falando sobre o Brasil inserido dentro do século XXI. Listamos a seguir a força geográfica, o PIB, os aspectos sociais de países evoluídos, e se o Brasil não fizer com que profundas reformas ocorram, o desnível social cada vez vai aumentar, tá? Então aí vocês têm um gráfico, vai ser colocado na tela, tá? A Rússia, com 17 milhões de quilômetros quadrados, ela tem lá 8,3 de densidade dentro do território. O Canadá é o segundo maior, né, país do mundo, com 9,9 milhões de quilômetros quadrados e tem uma densidade muito pequena, 3,2 só. Aí vem a China em terceiro lugar, com 9,6 milhões de quilômetros quadrados. A China já tem 137 pessoas de densidade dentro da, do seu território. Em quarto lugar vem os Estados Unidos, com 9,4 milhões de quilômetros quadrados e 33 pessoas de densidade lá dentro do território. E nós chegamos aí, nós estamos no quinto lugar, o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e uma densidade aí, né, de 22,4, tá? Então vocês estão vendo na tela aí esse gráfico para elucidar vocês. Os países mais populosos do mundo são... Primeiro, a China, olha só, 1 bilhão 315 milhões de pessoas. Segundo é a Índia, com 1 bilhão e 100. Terceiro lugar, Estados Unidos, com 300 milhões. A Indonésia, com 230 milhões, é o quarto. E o Brasil é o quinto, né? O último censo aí de 2010 foi de 190 milhões. O Brasil pulou de 1900, que tinha 17 milhões de pessoas, olha só, para 190 milhões agora em 2010. Então aí tem um gráfico, a gente vai colocar um gráfico rápido para vocês verem isso aí, do crescimento da população mundial, tá? Para vocês acompanharem aí na tela. A população mundial vem dando saltos impressionantes em crescimentos. Olha só aí na tela, você vai ver lá, em 1800 a humanidade atingiu 1 bilhão de pessoas. Em 1927, já saltou para 2 bilhões, ou seja, 123 anos. O terceiro bilhão levou apenas 32 anos, que foi em 1959. O quarto bilhão, 1974, só 15 anos. Agora, olha só, pessoal. O quinto bilhão, em 1987. O sexto bilhão, em 1999. E o sétimo bilhão, agora, o ano passado, em 2011, levaram só 12 anos. Tá? Então esse gráfico que vocês viram aí, realmente a explosão demográfica mundial, ela está representada através do crescimento das cidades, com o perfil de megalópolis. Aqui vocês vão ver como que a humanidade está crescendo aí. Em 1800 nós tínhamos só 3 cidades com mais de 1 milhão de pessoas. Era Pequim e Tóquio na Ásia e Londres lá na Europa. Tá? Em 1900 já foi para 16 cidades. Londres com 6 milhões, Paris com 3 milhões e Berlim com 2 milhões na Europa, Nova York com 4 milhões e Chicago com 2 milhões lá na América, eram as mais populosas do planeta. Em 1950, saltou para 74 cidades, Nova York com 12 milhões na América, Tóquio com 11 milhões na Ásia, Londres com 8 milhões, Paris com 6 milhões e Moscou com 5 milhões na Europa, eram as megalópolis da época. Agora nós vamos chegando pertinho da gente aqui. Em 2010, passou para 442 cidades com mais de 1 milhão. Tóquio, 36 milhões, Nova Delhi, 20 milhões e Mumbai, 22 milhões lá na Ásia. São Paulo, 20 milhões e o México lá com 21 milhões na América. E nós temos aí, não sei, a felicidade ou infelicidade de morar dentro de uma dessas, que é justamente São Paulo, tá? Os países que detêm, né, as cidades com maior contingente de 1 milhão de pessoas no planeta, primeiro é a China, lá tem 89 cidades, depois tem a Índia com 46 cidades, isso na Ásia. Nos Estados Unidos tem 42 cidades e México com 12 cidades na América. Aqui no Brasil nós temos 21 cidades que tem mais de 1 milhão de pessoas na América do Sul, sendo São Paulo a mais populosa com 21 milhões de habitantes. Então a gente que convive aqui em São Paulo vê realmente, né, o que a gente está aqui dentro dessa maior cidade do mundo, tá? O produto interno bruto, que mede a força de trabalho dos países, tem uma elevada concentração mundial, tá, pessoal? Olha só, 50% da força de trabalho do mundo inteiro,
ela está concentrada nos Estados Unidos e na Europa, que vem passando por crises financeiras mundiais, tá? O movimento todo do mundo é de 70 trilhões. Vocês vão ver também aí na tela. Então, a força de trabalho do brasileiro vem levando o país a posições cada vez mais, né, crescentes. Já somos a 6ª maior economia do planeta, com 2,6 trilhões de dólares. Os números, tá, econômicos do país, eles são excelentes, tendo reserva de 350 bilhões, tá, exportações de 230 bilhões, desemprego na faixa de 6%. Tem país da Europa, pessoal, que tem 20% de desemprego. A inflação estável, ela está aí por volta de 5%. Na década de 80, como a 12ª economia, e hoje nós estamos aí, inclusive, daqui 2, 3 anos, indo para um patamar mais elevado aí, como 5ª economia do mundo, tá? Nossa economia, depois de períodos de altos e baixos, em especial após a queda, né, a década de 1980, que foi o quê? Depois da ditadura, nos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso encontraram estabilidade. E nos últimos 10 anos, com o governo Lula e agora a Dilma, né, tendo um processo sustentável. Então vocês viram, né, anteriormente justamente esse processo. Os exemplos de desníveis sociais estão demonstrados em comparação com outros países, que apesar de estarem passando por dificuldades, eles construíram ao longo, né, do tempo padrões sociais de bom nível, o que não acontece por aqui, dado ao descaso social. Então aí vocês vão ver, né, mais um demonstrativo para enriquecer isso, que é justamente o quê? É a força de trabalho e o PIB médio. Então olha só, gente, então nós temos lá Estados Unidos com uma renda média de 46 mil dólares. E o Brasil está lá na rabeira, justamente, com 10 mil dólares. Então, os Estados Unidos, muito rápido, e outros países desenvolvidos, eles atingiram realmente patamares elevados. Estão passando por situações complicadas? Estão. Só que, né, o Brasil, apesar de estar crescendo aí, ele tem realmente aí um nível per capita muito baixo ainda, tá? Então nós vamos deixar vocês aqui com intervalo no nosso segundo bloco. Não sai daí não. Hoje nós estamos falando do Brasil dentro do século XXI. É só um minutinho e nós já voltamos.